Muito boa tarde a todos. Prometo desde já ser muito breve, porque há outras pessoas que vão também tomar a palavra, e faço desde já alguma economia na cortesia, saudando na pessoa do Sr. Presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional Casa da Moeda e na pessoa do Sr. Diretor do Clepool, os meus colegas de mesa e todos os presentes, incluindo também, evidentemente, os empreendedores que são abordados neste livro. O que vos queria transmitir, partilhando a leitura deste livro, que já tive a ocasião de fazer, divide-se talvez em três momentos principais. Uma pequena nota em que confesso alguma apreensão inicial com este convite, com esta obra. Um segundo momento em que gostaria de partilhar 7 incisos muito breves da leitura deste livro, aquilo que me parece ser a substância do livro. E terminaria, talvez na transição para o que vem a seguir, fazendo um brevíssimo esboço sobre as 7 personalidades, os 7 empreendedores que nos honraram com a sua presença aqui hoje e que também são matéria deste livro. Eu estou francamente habituado a que o Clepool e o professor José Eduardo Franco tenham iniciativas absolutamente extraordinárias e contra a corrente. Mas quando me fez o convite pelo telefone para apresentar este livro, de alguma forma fiquei apreensivo porque na época em que nos encontramos, no período difícil que estamos a viver, em Portugal e na Europa, existe um profundo déficit de pensamento, mas existe uma enorme abundância de palavras besouro, aquelas palavras ruidosas que as pessoas usam para suprir a falta de pensamento, a falta de conceito. E devo confessar que o conceito de empreendedorismo não é tratado tão bem noutros livros e noutros sítios como é neste livro. Evidentemente que uma coisa vinda do Clepool não poderia ser senão séria. E, de facto, este livro passa o teste do leitor mais cético e mais exigente. É um livro que está organizado em 3 partes principais. Não vou substituir a leitura do livro, vou apenas fazer um esboço. Uma primeira parte que tem uma componente essencialmente teórica, mas trata-se de uma teoria aberta, uma teoria experimental, tentativa, não é dogmática, não há aqui uma dogmática do empreendedorismo. Uma segunda parte, onde já são abordadas 15 biografias de figuras históricas marcantes da nossa identidade portuguesa, e depois uma terceira parte com os empreendedores modernos que felizmente partilham connosco o nosso espaço e o nosso tempo, e alguns deles aqui presentes. Eu penso ainda neste preâmbulo que se trata de uma obra de grande atualidade, uma obra que traz uma luz e uma esperança concretas, não apenas o desejo de uma esperança, mas uma esperança firmada nas biografias e nas formas de atuar destas personalidades que este livro aborda. Quer as personalidades que marcaram a nossa história, no passado, a nossa identidade, quer aquelas que marcam em vários campos da vida portuguesa o nosso viver coletivo. Quanto àquilo que mais apreciei neste livro, os tais 7 apontamentos de leitura, em primeiro lugar, eu penso que este livro, de facto, apresenta uma matriz de empreendedorismo que é essencialmente cultural e que é, por isso mesmo, essencialmente rigorosa. Isto é, o empreendedorismo é pensado aqui não na perspectiva em que muitas vezes o vemos tratado, que é numa perspectiva essencialmente redutora, em que a própria dimensão económica da empresa acaba por ser reduzida a uma dimensão estritamente económica, mas, pelo contrário, este livro eleva, nomeadamente os empreendedores empresários, a uma grandeza superior de natureza cultural. O conceito redutor, ou esse conceito redutor de empreendedorismo, excluiria, por exemplo, muitas vezes essa visão estrita, excluiria personalidades como o grande reformador social que foi o Padre Américo, ou um estadista como foi Eduardo Pacheco. Pois ambos atuaram numa esfera pública e não no âmbito do mercado, numa acessão acanhada e estrita de mercado. Em contrapartida, enfim, muitas das personalidades que nos últimos 5, 6 anos causaram bastante desgosto no setor financeiro nos Estados Unidos e na Europa, apareceriam, de acordo com essa visão estrita,
perfeitamente classificáveis dentro da categoria de empreendedorismo. Portanto, no fundo, este livro afasta uma visão redutora, integra-nos numa concepção cultural mais ampla. A segunda nota é justamente a de que o conceito aqui tratado é definido essencialmente como o que é que distingue um empreendedor? É a capacidade de criar riqueza e criar valor. Já foi referido aqui. Mas esta riqueza e este valor tanto podem ser de natureza estritamente e diretamente material ou espiritual, mas, sobretudo, este livro chama a atenção para o cruzamento entre essas duas dimensões. Entre a dimensão do que podemos considerar material e do que podemos considerar espiritual. A verdadeira empresa, o verdadeiro empreendimento é aquele em que o valor material tem uma âncora e projeção espiritual. E o valor espiritual é capaz de modelar e afetar a vida material das pessoas expostas a esse valor. Em terceiro lugar, a teoria do empreendedorismo que aqui se ensina é modesta e realista. Tem consciência dos seus limites. Neste livro, na verdade, o empreendedorismo não se ensina, mas deve compreender-se. Deve encarar-se como uma força que modela também pelo exemplo. Por isso é que nós temos a primeira parte, que é uma parte mais conceptual, e uma segunda parte e uma terceira parte, que são, efetivamente, exemplos vivos de empreendedores. E não há, de facto, uma teoria explicativa do empreendedorismo, da mesma forma como não existe uma teoria explicativa do gênio cinematográfico. Caso contrário, todos os alunos saídos dos cursos de cinema seriam Fellinis, Coppolas ou Oliveiras. O que pode e deve haver é uma teoria que nos ajuda a compreender as condições de possibilidade do fenómeno que leva à empresa e aos atos que definem a personalidade empreendedora. E é isto justamente que o livro faz. Uma quarta nota é aquela em que, neste livro, surpreendemos que existe um entendimento da natureza política do empreendedorismo no sentido mais nobre que, por exemplo, a filósofa Hannah Arendt lhe conferia. Sentido político que significa, fundamentalmente, o empreendedor e a empresa a que ele está associado é a capacidade de começar algo de novo pelas palavras e pelos atos. É uma ação que se situa no âmbito das relações humanas, no âmbito de uma comunidade dada, de uma polis dada, e isso, digamos, que é um aspecto absolutamente decisivo nesta visão cultural e alargada do empreendedorismo. Uma quinta característica é justamente a de que o empreendedor é também alguém que se afirma por uma liderança baseada na autoridade pessoal. A autoridade pessoal, não poder pessoal, a autoridade pessoal é aquela capacidade de mobilizar os outros pela partilha de um sonho possível de concretizar e onde todos os outros têm um lugar e têm algo a ganhar. Por isso podemos também dizer que o empreendedor é alguém que se desprende de si mesmo, da sua esfera de conforto, da sua esfera estritamente individual, e é alguém que, ao criar um espaço de partilha, de organização com os outros, de sonho partilhado com os outros, é alguém que se dá a si próprio no melhor de si próprio, que é a capacidade de imaginar e concretizar um futuro que é partilhado com os outros. Sexta e penúltima nota de leitura. Penso que neste livro também é atravessado por uma noção do empreendedor e da empresa a que ele está associado à ideia de serviço. Isto é, aquilo que se realiza em todos os domínios do empreendedorismo é alguma coisa que transcende e perdura como uma cintilação que nem o tempo apaga. E esta ideia de que o ato do empreendedor é alguma coisa que resiste ao tempo, é algo que muitas vezes os próprios atores, os próprios empreendedores não têm a noção da densidade, digamos assim, dos seus gestos. Uma das personalidades que é aqui retratada na primeira parte é o Condestável, do Nuno Alves Pereira, e quando nós pensamos que houve uma hora decisiva antes da Batalha de Aljubarrota, que foi a altura em que Nuno Alves Pereira recusa o plano estratégico de Dom João I, que era um plano de fazer uma guerra furtiva na Andaluzia, porque a leitura, a desproporção das forças era de tal maneira grande
a possibilidade de um exército de 7 mil homens vencer um exército de quase 40 mil parecia tão absurda que D. João I considerava que não havia hipótese de vencer, e então o melhor seria fazer uma guerra, uma contra-guerra na Andaluzia. E naquela hora decisiva, o jovem Nuno Álvares levantou-se e com os seus 2 mil homens afastou-se e disse: se não vem comigo, Sua Majestade, vou eu, não é? E é isso que faz com que esta conferência seja feita em português e não seja feita em castelhano. Sétimo e última nota. Esta obra aborda também um aspecto que um grande pensador alemão, o Hegel, na sua filosofia da história tratou, e eu penso que este livro também o faz à sua maneira. Há uma diferença fundamental entre todas aquelas qualidades subjetivas do empreendedor, tudo aquilo que nos leva a sair de nós próprios e a darmos de nós próprios aos outros, e verdadeiramente aquilo que se traduz depois na figura que permanece, na figura que fica do empreendedor. É a diferença que Hegel estabelece entre o aventureiro e o herói. Digamos que o herói aqui será, de facto, o empreendedor que fica em livros como este. E isso tem justamente a ver com o facto de que, para lá da dimensão e das qualidades subjetivas que são fundamentais para se conseguir correr o risco de fazer alguma coisa diferente, é preciso também fazer essa coisa diferente na perspectiva do tempo longo, na perspectiva da duração, na perspectiva da criação de organizações que perdurem para além do seu fundador ou da sua fundadora, de rotinas de trabalho, de instituições. E é justamente essa capacidade de passar do sonho e da vontade para a rotina da permanência, da repetição do tempo, do trabalho metódico e planeado, é isso que faz a diferença entre o aventureiro e o herói, e entre aquele que tem uma grande vontade, mas que não consegue atingir um nível cultural, de facto, que é apenas partilhado pelos empreendedores. E como estou a falar de empreendedores, estou a terminar o tempo que me foi dado, eu gostaria de, sobre cada um dos 7 empreendedores que temos o prazer e a honra de ter aqui connosco, fazer uma brevíssima nota, começando desde já pelo meu querido professor Adriano Moreira. Eu diria que as palavras-chave de Adriano Moreira são integridade e lucidez. É uma figura raríssima da nossa história contemporânea, um homem metido no turvelinho da história, um ator que atravessou o fim de um ciclo imperial que começou em 1415 e terminou em 74 e que assumiu uma responsabilidade que continua pela sua lucidez, não tanto pela sua ação como ator político direto, mas pela sua lucidez, já na refundação democrática da Terceira República. A estilista Fátima Lopes, eu diria que, se tivesse que encontrar uma pequena síntese, diria que se trata de alguém que mediu o impossível para o ultrapassar. Nós, como portugueses, temos muito orgulho nos nossos arquipélagos, no Atlântico, nos Açores e na Madeira, mas sair da Ilha da Madeira, sair do Funchal para o centro da moda europeia, que é um dos ecossistemas mais brutais que podem existir, mais competitivos, mais violentos, não é de facto uma empresa pequena. Filipe Laféria, eu diria que se trata de alguém que poderia ser sintetizado como a arte de organizar sonhos partilhados. A arte de organizar sonhos partilhados. É um ator, um encenador, um empresário teatral com um lugar inconfundível no panorama nacional. O arquiteto Gonçalo Ribeiro de Teles, que penso que não pôde, está a caminho, eventualmente. Um querido amigo, eu diria que é um profeta do regressar à Terra. Esse regressar à Terra de que o país e o mundo tanto precisam, mas um regressar à Terra concretizado nas políticas públicas, nomeadamente na área do ambiente e do ordenamento do território, de que ele foi um precursor no nosso país. Dr. Guilherme de Oliveira Martins, eu sintetizaria
aquilo que o muito que esta grande figura e este meu amigo realizam na sociedade portuguesa, nesta forma, a disciplina serena da razão. É uma pessoa que mantém, mesmo no auge de compromissos de grande responsabilidade, mantém a sua diversificada ginástica intelectual, sem perturbações de agenda. Recordo-me, em períodos difíceis do passado, com responsabilidades governativas, que manteve ininterruptamente as suas colunas culturais, nomeadamente o Jornal de Letras, onde há muitos anos partilhamos o verso e o reverso da mesma página. O comentador Rui Nabeiro, que tive a honra e o prazer de conhecer hoje pessoalmente, uma pessoa que admiro há muitos, muitos anos, e eu diria que a encontrar uma fórmula para a sua ação, como cidadão exemplar, que é um pioneiro da responsabilidade social das empresas, muito antes deste conceito existir e de ser estafado, hoje, até por quem, de facto, usa sem o merecer, o comentador Rui Nabeiro criou uma empresa que acrescenta valor e não se organiza de modo extrativo, como tantas outras na idade da globalização. E isto não é apenas em Portugal, mas nos outros sítios do mundo, da Europa e do mundo, onde o comentador Rui Nabeiro exerce o seu trabalho empresarial. Finalmente, o padre Vítor Feitor Pinto, eu sintetizaria aquilo que é o seu perfil na sociedade portuguesa contemporânea como alguém que, através de um proselitismo da alegria, defende o entusiasmo pela vida. Muito obrigado pela vossa atenção.